Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast F1 Brasil. Então, no nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer a parte 2 da história da McLaren. Vocês sabem que a gente, há um tempo atrás, lançou a parte 1, que a gente cobre mais assim as origens do Bruce McLaren, como que ele formou a McLaren, fundou a McLaren, quando que ele venceu as primeiras corridas, o surgimento, o estabelecimento da equipe McLaren. E a gente terminou aquele vídeo, a parte 1, meio que numa nota um pouco triste, que é quando a gente perde o Bruce McLaren. Ele morre num acidente no circuito de Goodwood, em 1970, e termina o primeiro capítulo da história da McLaren. Dali para frente vai ser outro dirigente e a equipe vai conquistar os seus primeiros títulos, né, tanto de pilotos como de construtores. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A gente vai pegar desde 1970 até 1980, ou seja, sempre com o motor Cosworth, e são os títulos do Emerson Fittipaldi, que vocês estão vendo aí na nossa fotinha, e também do James Hunt, em 1976. E daí a McLaren ela dá uma caída no final dos anos 70 e 1980 para 81 tem outro ressurgimento, que é a chegada do Ron Dennis lá e etc. Mas isso vai ser na parte 3, que é no próximo vídeo. Então, vamos trabalhar, meus amigos. Deixa eu só mostrar para vocês, antes de começar a contar a história da parte 2 da McLaren, esse aqui é o nosso Twitter e o nosso Instagram também. O Twitter é @rodacomroda, tá aqui, você procura lá e segue nós. E esse aqui é o nosso Instagram, @rodacomrodapf1br. Você também se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta aquele joinha, diga aí embaixo o que você acha da McLaren, da história da McLaren, o que você acha do vídeo, e também você pode ser membro. Tem o nosso grupo que é exclusivo, que eu fico conversando com a galera, que é das categorias superiores, funciona como se fosse um apoia-se, você pode colaborar com o nosso canal, para ele crescer, para a gente poder produzir os vídeos e tudo mais. Beleza, meus amigos? Vamos trabalhar então? Esse aqui é o carro de 80, essa aqui vai ser a última foto do nosso vídeo. A gente vai voltar agora lá, ó. Bruce McLaren. O nosso vídeo começa então em 1970. O Bruce morreu no verão de 1970, né, em junho, num acidente, testando a McLaren M8D, que é este carro aqui, ó. Esse carro está exposto até hoje. Esse aqui é um carro que não é de Fórmula 1, como dá para perceber, é um carro da Can-Am, que era uma categoria meio de turismo misturado com protótipo que tinha lá nos Estados Unidos e Canadá, por isso que chama Can-Am, né? Canada e America. E eram carros extremamente rápidos, extremamente agressivos, né? Carros que eram muito desafiadores. Então, infelizmente, no circuito de Goodwood, o nosso amigo Bruce McLaren acabou falecendo num acidente. Eu vou mostrar aqui o traçado de Goodwood. É um circuito que hoje em dia ele só é usado mais para festivais e tal, né? Então foi nessa Lavant Straight aqui, tá? Então tem a curva Lavant e daí tem a Lavant Straight. Aqui uma peça da suspensão quebrou na reta e ele virou de repente para o lado da barreira e em altíssima velocidade e perdemos Bruce McLaren, né? Então isso é em junho de 1970. Com a morte do Bruce, quem pega o comando da McLaren é o Ted Meyer, que é esse senhor aqui. Ele ainda foi muito além, ainda até nos anos 80 ainda tinha o Ted Meyer, mas de 80 para frente já tinha o Ron Dennis também. Mas nos anos 70, basicamente, o chefão da McLaren é o Ted Meyer. Eu peguei uma foto dele com o Emerson, tá ele aqui, e o Emerson Fittipaldi. E essa outra foto aqui é com o James Hunt, né, os dois campeões da McLaren dos anos 70. O Ted Meyer, olha só que história de arrepiar. Ele tinha um irmão chamado Timmy Meyer. Então tinha o Ted e o Timmy. E o Timmy Meyer, ele pilotou, olha essa história, ele pilotou para o Bruce McLaren lá na Tasman Series, que é aquela ilha que fica perto da Austrália lá, e que a gente até falou isso no capítulo 1 da história da McLaren. E é nesse momento que a história fecha aquele círculo que a gente fica, né, arrepiado. Sabe por quê? Porque o Timmy Meyer, irmão do Ted Meyer, que seria o grande dirigente da McLaren nos anos 70, faleceu. Aqui é o Ted Meyer e o Bruce McLaren, dirigindo um carro da McLaren. E o que acontece? No enterro, no funeral do Timmy Meyer, irmão do Ted Meyer, que pilotava para a McLaren e morreu pilotando uma McLaren, quem faz a elegia, né, o discurso do funeral, a homenagem
ao time Maier é o Bruce McLaren. E é desse funeral que vem uma frase muito famosa do Bruce McLaren, que acabou servindo como até um epitáfio para o próprio Bruce quando ele morreu. Porque o Tim Maier ele morreu em 64, 6 anos antes do Bruce, quando a McLaren ainda era uma coisa bem embrionária ainda, né? Então, assim, o que ele fala no funeral é: a morte repentina de Tim Maier foi um choque para nós. Para quem não diria que ele viu mais coisas, fez mais coisas e aprendeu mais coisas durante a sua curta vida do que muitas pessoas fazem durante uma vida inteira, uma vida longa inteira. Então, fazer algo bem feito vale a pena. Vale tanto a pena que morrer tentando fazer o melhor não pode ser considerado falta de sabedoria. Não aproveitar o talento de alguém seria desperdiçar uma vida, porque no meu sentimento, a vida é medida em realizações e não apenas em anos de vida. Fecha aspas. Pena que a câmera não vai pegar aqui, né? Eu falando aqui, né, o meu braço esquerdo aqui teve uma reação autonômica aqui com seus pelos eriçados, digamos assim. Então, essa frase final, né, a vida é medida em realizações e não em anos de vida. Bom, isso foi o Bruce McLaren falando no velório do irmão do Ted Maier, que seria o grande chefão dos anos 70. Durante o próprio ano de 1970, quando morre o Bruce McLaren, a equipe trouxe como pilotos o Peter Gethin e o Dan Gurney. Eles foram companheiros do Danny Hulme, que é o neozelandês lá também, né, que foi piloto, foi campeão mundial e depois foi piloto da McLaren. A equipe acabou não vencendo nenhuma corrida em 1970, porém o Danny Hulme terminou a temporada em 4º lugar com 4 pódios. Então, 1970 foi um ano da tragédia, mas a equipe até que sobreviveu. Nos construtores também 5º lugar de 1969. Em 1971, de novo a McLaren não ganhou nenhuma corrida. A equipe conseguiu apenas um pódio com o Mark Donoghue no Grande Prêmio do Canadá em Mosport, né? Nos construtores caiu de 5º para 6º lugar num ano que foi, né, muito dominado ali pelo Jack Stewart. Certo? Então esse aqui é o ano de 71. Então 70 e 71 foram anos ali de transição, de muita dificuldade com a perda do fundador, né, do Bruce McLaren. Para 72, a McLaren conseguiu vencer um grande prêmio, que é o grande prêmio dessa foto aqui, que é o grande prêmio de Kyalami, né, o grande prêmio da África do Sul de 1972. É o ano que o Emerson foi campeão lá pela Lotus Preta. O Emerson foi campeão, mas depois, né, em 74. Então esse chassi ainda era o M19, né, do mesmo de 71, mas agora em 72 ele era mais confiável, mais desenvolvido. Esse aqui é uma marca da indústria tabagista, Yardley, né? Depois no ano seguinte eles iam continuar com a indústria do tabaco, mas daí passou para o Marlboro, né, que é famoso. Mas esse aqui já era da indústria do tabaco. Então esse Yardley aqui é a pintura de 72. Então o resultado acabou sendo assim, o carro era melhor. Foi um ano melhor, não só pela vitória, que acabou sendo a única do ano, mas foi 10 pódios com o Danny Hulme e o Peter Revson ao longo do ano, então 10 pódios é muito bom, e se refletiu no campeonato de construtores. A McLaren ficou em 3º lugar no Mundial de Construtores. Está aqui para vocês verem, ó, primeiro lugar Lotus, segundo Tyrrell, terceiro McLaren. Então isso, a McLaren vinha de 5º e 6º lugares, né, em 70 e 71. Então 72 foi um ano, de certa forma, da McLaren pegar embalo. Para 73, a McLaren usou um novo chassi. E esse é um chassi que todo petrolhead, todo fã de automobilismo, todo fã de Fórmula 1, todo torcedor, todo cabeça de gasolina sabe que é o M23. Porque com esse chassi M23 que Emerson Fittipaldi foi campeão e James Hunt foi campeão. Sim, exatamente. Nos anos 70, às vezes, se o chassi era bom, você ia usando, né? Então, para 73, é esse carro aqui, o M23, que seria muito famoso. Eles usaram essa pintura ainda da Yardley, e tinha esse ladinho aqui do radiador, né? Da entrada do radiador, que era laranja para mostrar, né? Então, esse aqui é a imagem do carro de 73. Esse M23 é um chassi então muito famoso, que ainda foi usado até 77, e nessa temporada ele estava ainda se impondo aos poucos e terminou o ano muito rápido, como o carro mais completo do grid. Foram 2 vitórias do Peter Revson, uma do Danny Hulme e mais 4 pódios. E novamente a equipe terminou em 3º lugar nos construtores.
Mas aí, meus amigos, vem o ano, que é aquela coisa. Antigamente eu fazia uns quizzes, né? Lá em 2012, lá, que era pergunta fácil, pergunta difícil. Assim, qual que foi o primeiro piloto campeão na história da McLaren? Foi esse cara aqui, Emerson Fittipaldi. Então, às vezes a gente liga muito o Emerson à Lotus preta, né? Ou então, quem foi o primeiro brasileiro campeão pela McLaren? Não foi Ayrton Senna, foi Emerson Fittipaldi. Então, para o ano de 74, a McLaren fez uma dupla de campeões. Danny Hulme, já campeão lá dos anos 60, um cara muito estabelecido, muito rápido, muito competente, neozelandês, e Emerson Fittipaldi, que tinha sido campeão em 72 pela Lotus, né? O Danny Hulme era campeão de 67. Na Lotus preta, lá o Emerson ele tinha começado aquele ano anterior, de 73, muito bem. Ele ganhou 3 das primeiras 6 corridas em 73 pela Lotus preta. Então ele disputou a tabela palmo a palmo com o Jack Stewart. Só que a partir da 7ª etapa, nada mais deu certo. O carro quebrou, meio que deu um apagão ali nessa combinação Lotus preta Emerson Fittipaldi em 73. O Emerson não ganhou mais nenhuma corrida e acabou sendo o Jack Stewart campeão com 2 corridas de antecipação. E a Lotus 72, aquela Lotus preta, maravilhosa, que todo mundo é fã, eu vi ela ao vivo em Interlagos com o Emerson, né, também arrepiou o braço. A Lotus 72 nessa época já não era tão sensacional na comparação com os outros e ele acabou dando um passo muito corajoso, o Emerson Fittipaldi. Ele saiu da multicampeã Lotus e foi para uma equipe que nunca tinha sido campeã de nada, a McLaren. Hoje em dia, você fala, não, McLaren, 1000 campeonatos, Prost, Senna, não sei o quê, Mika Hakkinen. Na época, o Emerson foi para uma equipe média querendo ficar grande, que já tinha ganhado umas corridas ali e tal, né? Então foi muito corajoso do Emerson. A gente vai ver mais para frente que o Emerson daí sofreu de um certo excesso de coragem dali há alguns anos, né? Que vocês já vão entender. Então, assim, o resultado foi um sucesso completo. O Emerson arriscou, foi para McLaren e foi campeão mundial em 74. Foram 3 vitórias. A decisão que o Emerson foi campeão foi dramática, foi na última corrida. O Emerson foi campeão em cima do Clay Regazzoni, né? O suíço do bigodão, né? Que a gente vê no filme do Rush lá, que depois ele foi para a Ferrari, né? Era companheiro do Niki Lauda. Então o Emerson foi campeão em cima do Clay Regazzoni por 3 pontos, e mesmo o Clay tendo vencido apenas uma corrida, mas mesmo assim ele acabou sendo muito regular. O Clay chegou bem perto do Emerson. Danny Hulme teve uma vitória, terminou ano em 6º, e foi o suficiente para a McLaren conquistar o seu primeiro título também de construtores. Então aqui, ó, Emerson Fittipaldi, 3 pontos em cima do Clay Regazzoni, aqui ó, 55-52, 3 vitórias, Bélgica, Brasil ganhou Interlagos, o Emerson era um cara que ele era poderoso em casa, né? E Canadá também, o Emerson ganhou. E nos construtores, primeira vez na história, McLaren, né? Então ainda na época do motor Ford, campeã com 4 vitórias, né? Foi a equipe que mais ganhou aí, ó. Só tem de novo equipes com 3 vitórias, então ganhou por 8 pontos, contando os descontos, né? Então, 1974 foi um grande ano para a McLaren, primeiro piloto campeão, Emerson Fittipaldi, primeiro título. E o ano de 74, aí a gente vai dar uma viagem lá para o outro lado do Atlântico. 74 foi um ano glorioso para a McLaren, também nos Estados Unidos, lá nas 500 milhas de Indianápolis. Você tinha um chassi que se chamava o McLaren M16. Então, ele já tinha vencido, né, em 72 pela Penske. Então, a Penske tinha ganho em 72 com o chassi McLaren M16. E em 74, o que a McLaren fez? Agora, né, teve esses lances mais recentes com o Alonso. Mas a McLaren fez uma coisa muito bacana. Eles resolveram não só usar o M16, fornecer, como eles fizeram uma equipe deles mesmo. Então eles conseguiram vencer as 500 milhas de Indianápolis de 1974 com o chassi McLaren M16 e com a própria equipe McLaren tocando aí a operação. Então, um grande ano, né, para a McLaren. O piloto foi o Johnny Rutherford, vocês podem ver que está escrito ali. A parceria da McLaren com o Johnny Rutherford permaneceria fortíssima, né, para os anos seguintes. O Rutherford chegaria em segundo na Indy 500 do ano seguinte e ganharia de novo a prova em 76. Então esse M16 ele era revolucionário para Indianápolis, né? Tinha uma forma de cunha, parecia um pouco ali a Lotus 72, parecia um pouco a
a McLaren M23, né? E o motor nessa época era meio que igual para todo mundo. Todo mundo usava um 4 cilindros turbo, né? Então, mais ou menos um motor de 2,65 litros. Então, era mais ou menos o Opalão 4 cilindros, né? Você tinha no tempo do Opalão, você tinha 6 cilindros, 4,1, que era, né, sonho de consumo de todo mundo e tudo mais. E você tinha 4 cilindros 2,5. A Indy, nos anos 70, era basicamente o motor de Opalão, só que turbo, né? Então era o Offenhauser 4 cilindros, 2,65 litros, conhecido pelos mais chegados pelo apelido de Off, né? O-F-F-Y, Off. Essa combinação McLaren-Offenhauser M16 participou de 11 corridas, com 3 vitórias e 7 pódios. Um dos maiores carros da história de Indianápolis é essa McLaren, sendo que 2 vitórias com operação pela própria equipe McLaren e ainda a vitória que foi a Penske usando o chassi da McLaren. Vamos voltar para o outro lado do Atlântico então, meus amigos, porque tem muita coisa para acontecer. Em 1975, né? Para começar, 75 é o ano que vocês foram agraciados com a minha presença, né? É o ano do Tio Delva, 75, é o ano do Wish You Were Here, do Pink Floyd também. Sim, eu conto os anos conforme o disco do Pink Floyd que saiu naquele ano, né? É muito fácil. 71 Metal, 73 Dark Side, 75 Wish You Were Here, 77 Animals, 79 The Wall. Então você sempre consegue manter ali uma... Não posso esquecer. É o ano do The Wall. Então você, né? O meu método mnemônico se baseia no disco do Pink Floyd que saiu naquele ano. Então, assim, o que aconteceu em 75 além do Tio Delvas nascer? Isso aqui, ó. Tudo apontava para que iria muito bem a coisa para a McLaren em 75, só que apareceu um carro e um piloto que acabaram roubando um pouco o show, né? Que foi a combinação da Ferrari 312T e Niki Lauda. Então, mesmo o Emerson tendo vencido 2 corridas com a McLaren M23, o Niki Lauda foi campeão com 5 vitórias e uma corrida de antecipação. Então note que o único cara que venceu mais do que uma corrida, além do Niki Lauda, foi o Emerson com 2. Então Niki Lauda 5 vitórias, Emerson 2 e todos os outros só venceram uma cada um. A segunda vitória do Emerson nesse ano foi em Silverstone, que é uma corrida muito famosa. Quando você está ali perambulando pela internet, volta e meia você dá de cara com isso, que é o Grande Prêmio da Inglaterra de 1975. Foi uma corrida que teve não só chuva, tempestade, como teve granizo essa corrida, certo? Então foi uma corrida com granizo e que terminou com... na volta 53 teve esse problema, eram para ser 67 em Silverstone, e apenas 5 carros conseguiram ficar na pista, o Emerson ganhou, e essa, é muito importante dizer, foi a última vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, e ainda por cima foi uma dobradinha. Emerson na McLaren em primeiro e o José Carlos Patti da Brabham em segundo. Então, o Grande Prêmio da Inglaterra de 1975 é um grande prêmio muito importante para a memória do torcedor brasileiro e da memória da Fórmula 1, por ser uma coisa tão memorável, né? Granizo, destruição completa, vocês estão vendo que parece um ferro velho, e inclusive com direito a 5 carros apenas chegando, né? Na última corrida de 75 em Watkins Glen, né, lá nos Estados Unidos, o Emerson largou na primeira fila, do lado do Niki Lauda, fez a volta mais rápida, chegou em segundo também atrás do Niki Lauda. Foi um final de semana positivo, esse último grande prêmio do Emerson na McLaren, que daria assim bons agouros, boas inspirações para o ano seguinte. Porém, o Emerson chocou o mundo e anunciou que ele sairia da McLaren e correria o ano seguinte pela Copersucar Fittipaldi. A McLaren estava sem o seu piloto, bicampeão para 76, e precisava de alguém de uma hora para outra. Essa cena toda dos ingleses pensando, minha nossa, cara, estamos sem piloto, porque o Emerson foi para Copersucar, né? Então eles falam, inclusive, um palavrão, não vou falar aqui, né? Canal Família, podcast Família. Mas quem assistiu Rush, né? A cena lá, o cara da McLaren fala, o Emerson foi para Cooper Tananã Sucar, né? Então o pessoal ficou, né, com uma mão na frente e outra atrás, ali sem o seu piloto bicampeão mundial. Então de 75 para 76 o Emerson deixou de ser um fator, né? Então lembra que eu falei que tem umas horas que o cara fica
é um pouco excesso de coragem. Então, para 76, ó, esse aqui é o Emerson na sua outra vitória desse ano, né? Então, para 76, eles foram buscar esse cara aqui. Só que essas fotos aqui são já da McLaren M23 com essa nova entrada de ar, que foi durante o ano de 76, com o James Hunt. Ela começou o ano ainda com essas entradas lá em cima e no meio do ano ficou muito mais bonito, né? Não sei vocês, mas esse jeito que parece uma chaleira, né? Que você vai pegar ali no cabo dela e jogar água. Esse carro aqui é o mesmo carro, só que com esse novo layout aqui do Santo Antônio das entradas de ar do motor. Então o que aconteceu? Ficaram sem o Emerson. Para sorte da McLaren, tinha um piloto de 28 anos que estava desesperado para conseguir um carro para 76. O nome dele, James Hunt. Ele tinha feito o ano de 75 pela Hesketh, né, que tinha conseguido um resultado espetacular, ganhou o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort em 75. A equipe era financiada pelo magnata lá, pelo Lord Hesketh, mas a grana acabou. E o Hunt ficou a pé, o James Hunt. E com isso a McLaren assinou com o James Hunt para 76, sendo que ele se recusou a assinar a cláusula que o obrigava a ir de terno e gravata para os compromissos relacionados à equipe. Nos anos seguintes, o James Hunt sempre apareceria de jeans e camiseta nos eventos e muitas vezes até descalço, não importando se o compromisso era com algum executivo famoso ou político importante. Bom, o James Hunt era um cara muito talentoso e ele... a McLaren M23 era um chassi excelente, então ele conseguiu enfrentar o Niki Lauda e a sua Ferrari, não totalmente de igual para igual. O Lauda e a Ferrari eram superiores, né? Mas pelo menos oferecendo alguma resistência. O campeonato tinha 16 corridas e na sua metade do campeonato, se você pegar o campeonato de 76, você vai ver que na primeira metade, ó, o Hunt ganha 2 e o Niki Lauda ganha 4, certo? Então o que acontece? O James Hunt, o problema é que dessas mesmas 8 corridas, o Niki Lauda tinha vencido 4, então como eu falei, né? Então ele estava com uma certa folga. O Niki Lauda tinha 55 pontos, mais que o dobro do segundo colocado, que era um empate entre James Hunt e Patrick Depailler. Então quando você vai para a corrida de Nürburgring, que é esse JER aqui, ó, pode ver aqui que o Niki Lauda, tragicamente está escrito RET aqui, né? Retired, né? Abandonou a corrida, que é o famoso acidente do Niki Lauda. Então, até aqui, nessas 8 primeiras corridas, o Niki Lauda estava com uma folga no campeonato, o James Hunt ali em segundo, né? 55-26. Então, a segunda metade da temporada ela foi cheia de drama e controvérsia. Por quê? O que acontece? Na nona etapa, o James Hunt venceu, mas foi desclassificado porque usou o carro reserva e vitória do Niki Lauda. Mesmo se James Hunt não tivesse sido desclassificado, o Niki Lauda ainda estaria 26 pontos à sua frente. Então, assim, é bastante ponto, porque na época era 9 pontos por corrida, a gente não pode esquecer isso, né? Então essa foi essa corrida que o Niki Lauda ganhou, o James Hunt foi desclassificado, foi a última corrida antes do fatídico Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, que é a corrida do acidente do Niki Lauda. Já estava decidido que ia ser a última corrida da história no circuito do Nordschleife, né, que é o circuito longo de 22 quilômetros lá do Nürburgring, porque ele era longo, curvas de altas, você só vai frear lá depois de 6 minutos da volta, que você vai dar a tua primeira freada forte. E assim, para as equipes de socorro chegarem, era muito difícil, aquela coisa toda, né? Então, no final de semana chuvoso, o Niki Lauda tentou liderar um boicote para a corrida, pelo perigo, mas foi derrotado na votação, que aí vem a cena clássica do filme, que o James Hunt fala, "Let's race!", e que a gente usou até como vinheta aqui durante um tempo, né? E a corrida foi realizada, a largada foi com chuva, depois da primeira volta a pista começou a secar, o Niki Lauda trocou pneu e começou a tentar se recuperar, né? Ele foi lá para trás do pelotão, porque trocou pneu, mas na terceira volta teve o famoso acidente, né, numa curva de alta velocidade, que o carro do Lauda ficou envolto em chamas, ficou parado no meio da pista e ainda foi atingido por outros 2 carros, né? Então, acho que todo mundo já viu esse vídeo, que não só é um vídeo que você fica desesperado porque ele perde o controle do carro, bate muito forte no guarda-reio, pega fogo, ainda vem mais 2 carros e acertam, né, o Niki Lauda. Niki Lauda sofreu queimaduras graves, lesões pulmonares, foi levado às portas da morte para o hospital, chegou a receber a extrema unção,
Tem uma entrevista já nos anos 80 do Nick Lauda que ele fala que ele meio que fica com o olho cheio de lágrimas na entrevista, porque ele fala que o padre vai lá e dá a extrema-unção para ele como se fosse, assim, assinou sei lá, uma duplicata no trabalho ali, fazendo um trabalho como qualquer outro, assim, né? Que ele sentiu, ele estava consciente na hora da extrema-unção e que ele achou que o padre fez ali meio a coisa só por fazer, isso que ele dá a entender. É uma entrevista muito interessante do Nick Lauda. Bom, ao mesmo tempo, então, que o Nick Lauda se acidentou, o James Hunt estava em grande forma. O que acontece? Das 6 corridas seguintes ao Nürburgring, o James Hunt venceu 4. Então ele ganha 4 corridas em 6, enquanto o Nick Lauda ficou 2 etapas afastado e voltou a correr. Famosíssima também essa história, né? Em Monza, tudo ensanguentado, com curativo, com faixa na cabeça. Mas ainda com muitas sequelas psicológicas, né? Então, na penúltima etapa, que em Watkins Glen, a corrida foi vencida pelo James Hunt, o Nick Lauda conseguindo um 3º lugar, que o Nick Lauda ele chegava na liderança do campeonato ainda, você veja só, na finalíssima para o Grande Prêmio do Japão. Então você veja só aqui no campeonato, deixa eu ver se eu estou tampando, vou diminuir essa minha careta aqui, ó. Aí. O Nick Lauda se acidenta aqui na Alemanha, fica fora 2 e depois de Watkins Glen ele ainda está líder do campeonato, né? Então você vê que como ele estava num ano dominante, né? O Nick Lauda ia ser campeão com o pé nas costas nesse ano, mas quis o destino, né, que não fosse bem assim. O Nick Lauda chegou então no Japão à frente do James Hunt, mas novamente a chuva atacou, um verdadeiro dilúvio, que acabou sendo demais para o Lauda, que estava muito traumatizado, abandonou a corrida depois de poucas voltas, estacionou o carro, saiu, falou, não vai dar. E a corrida inteira foi dramática, muita chuva, os pilotos nem sabiam que posição que eles estavam. E o James Hunt conseguiu, de maneira assim, heróica, um 3º lugar, né? Mesmo tendo sofrido um pneu furado durante a corrida. Então esse lugar valeu 4 pontos, exatamente necessário para ser campeão por 1 ponto. Então, numa das temporadas mais famosas da Fórmula 1, virou filme. Com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você já assistiu Rush mais de uma vez, né? Para mim é difícil de assistir em casa por causa da criançada. Tem que assistir escondido, aquela coisa toda. E porque tem umas cenas, né, um pouco que não dá para as crianças. E foi o 2º título de pilotos da McLaren, novamente com o M23. Então, aquilo que eu já falei, né? A M23 foi campeã com Emerson em 74 e com James Hunt em 76. A equipe acabou não conseguindo vencer a Ferrari nos construtores. Você nota aqui que nos construtores foi Ferrari 83, McLaren 74. E com isso a McLaren ficou vice-campeã, né? Então essa foto aqui é lá naquele dilúvio, lá na corrida de Fuji, onde o James Hunt foi campeão. Então esse foi o 2º título da história da McLaren, 2º título nos anos 70, 2º título da McLaren M23. Vamos para o próximo capítulo. Esse aqui é o ano de 77. Notem que é outro chassi, ó. Pode notar que tem esse radiador aqui na frente do bico. Uma das ideias mais lamentáveis em termos estéticos, né, para um carro de Fórmula 1, você ter esse radiador ali na frente, depois, né, ainda mais esse radiador quadrado assim. A gente não pode falar muito porque teve aqueles carros de 2014 que tinham aqueles apêndices lamentáveis, que eu acho mais lamentáveis do que esse radiador aqui na frente. Mas de qualquer forma, essa McLaren aí é a McLaren M26. Não era tão boa como a M23. Na verdade, o que acontece às vezes, né, a gente quando está fazendo aquelas revisões das temporadas, a gente percebe que às vezes um carro ele é até mais rápido que o carro do ano anterior. Só que as outras equipes aumentaram ainda mais em relação ao ano anterior. Então o teu carro é mais rápido, só que você é totalmente superado pelos seus adversários. E de certa forma foi o que aconteceu, né? Não deu tão certo. O carro foi estrear somente na 5ª etapa, né? Esse aqui é o James Hunt usando a M26 já em 77 na corrida na Bélgica, certo? Então o James Hunt trabalhou duro para tentar desenvolver esse novo carro, chegou a vencer 3 corridas no 2º semestre com a McLaren M23, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, mas era tarde demais. O Nick Lauda ganhou o campeonato pela Ferrari com 2 corridas de antecipação. McLaren ficou em 3º nos construtores, através da Ferrari e da Lotus, que ia fazer uma graça para o ano seguinte. E o James Hunt estava com a corda toda no 2º semestre, né? Foi multado porque bateu num fiscal no Grande Prêmio do Canadá, uma cena bem lamentável, acho que a maioria de vocês já viram, né? Coloca lá
James Hunt batendo na fiscal, etc. E não apareceu no pódio no Grande Prêmio do Japão, né? Ele ganhou a corrida e não apareceu na cerimônia do pódio. Então ele ganhou 2 multas em 77. Então isso é 7-7. Para 7-8, mesma coisa. Desculpa. 7-7 foi essa daí. 7-8 foi um ano também não nenhuma beleza, sabe? Porque a equipe terminou em 8º nos construtores, com apenas um pódio, conseguido pelo James Hunt na França. No começo do campeonato até foi razoável, mas na 6ª etapa a Lotus estreou o seu carro com efeito solo, o famoso Lotus 79, que era uma coisa nunca antes vista, né? A famosa frase do Mario Andretti, que é o piloto que foi campeão com essa Lotus 79 em 78. O sistema de numeração dos carros da Lotus é uma confusão completa. O Lotus 97 é de 86 e não adianta você querer saber. Mas na temporada de 78, o Mario Andretti foi campeão com a Lotus 79, que é o primeiro carro com efeito solo que o Mario Andretti falava que era um carro que parecia que estava pintado à pista. Né? Então, daí para frente, a Lotus estreou na 5ª etapa e o Mario Andretti e o Ronnie Peterson praticamente monopolizaram o campeonato. A McLaren até tentou fazer uma M26 com efeito solo, mas não estava muito inspirado ali o negócio. Para 79, o James Hunt saiu da McLaren, foi para a Wolff. Era uma equipe promissora, tinha sido 4ª colocada lá nos construtores. A McLaren liberou o James Hunt, também sem grandes problemas, né? E diz a lenda que de 78 para 79 estava tudo certo para o substituto do James Hunt ser o Ronnie Peterson, que era um cara muito talentoso, né? Tinha aquela história, só tem 3 coisas que anda de lado, né? Helicóptero, beija-flor e o Ronnie Peterson, né? Porque ele dirigia fazendo uns drifts fenomenais. Mas não só drift em baixa velocidade, né? Dizem que nos anos 70, se você queria realmente sair impressionado de um lugar, você ia para aquela curva Woodcote em Silverstone, né? Que eles colocaram chicane nela, acho que em 75, 76, mas antes dela ter chicane era uma curva de 250 por hora que não tinha quase área de escape, e ele fazia aquela curva 250 dando drift no carro. E você dizem que só pelo som do Ronnie Peterson se aproximando com a Lotus dele, você já sabia que era ele que ia passar na Woodcote. Então, era um cara muito lendário. Só que, e a McLaren contava com ele para 79, que era um cara muito promissor, muito bom, muito respeitado, mas ele acaba morrendo no famoso acidente lá na primeira chicane de Monza, na largada, tal, que ele quebra as pernas, fica consciente, é operado, mas acaba morrendo de provavelmente embolia gordurosa ou talvez embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar mesmo, não se sabe. Nunca ficou muito bem esclarecido, né? Ainda mais porque naquela época o diagnóstico não era tão fácil, aquela coisa toda. Então, sem o Ronnie Peterson, para 79, desculpem, eles pegam o John Watson, né? Tá, nosso famoso, está escrito aqui, ó, John Watson, e também o Patrick Tambay. Então ele era um cara que tinha uma vitória na Fórmula 1, o John Watson, ele ganhou o Grande Prêmio da Áustria de 76 pela Penske, isso mesmo, na Fórmula 1 Penske, e o Patrick Tambay já estava junto com o Hunt em 78. Então assim, mais a dupla John Watson e Patrick Tambay mal sabia que a McLaren estava numa fase péssima em termos de tecnologia, projetos, organização, etc. O John Watson conseguiu um pódio na primeira etapa na Argentina, mas depois disso não foi mais muito para frente, não. Tudo ficou por aí. Tanto o chassi M28 como o M29 eram realmente horríveis, não iam a lugar algum. Nas palavras dos pilotos e da chefia, todo mundo falava que era ruim. Na soma do ano inteiro foram apenas 15 pontos e uma posição amarga entre os construtores, dessa vez em 7º lugar. Então vocês podem notar que foi 8º lugar na outra vez, e agora 7º. Então a McLaren deu uma caída aí, né? Então isso aqui a gente está em 79. Para o ano de 1980, a McLaren, que é o último ano desse nosso programa aqui, a McLaren contrata um jovem francês muito promissor chamado Alain Prost. Calma que essa aqui não é ainda a fase que o Alain Prost vai fazer acontecer pela McLaren. O Alain Prost ele vai sair da McLaren, vai para a Renault, vai ser quase campeão naquele ano que ele disputou com o Nelson Piquet. Ele foi quase campeão em 82 e 83 com a Renault amarela, né? Daí depois de 83 ele vai ficar bravo porque o carro quebrou muito e ele vai para a McLaren, dele foi campeão lá 3 vezes, aquela coisa toda. Então esse é o ano de 1980.
Para 80, então a McLaren assinou com o Alan Prost para fazer dupla com o John Watson, mas foi um ano péssimo, né? O chassi M29 muito ruim, apanhando feio, né? Aqui é o mesmo chassi, se você notar, só que ele está sem a asa, porque é a época do efeito solo. Aliás, eu vou mostrar para vocês, que a gente gosta aqui no canal, né? Aqui, ó. Você nota que esse carro com efeito solo ele tem essa saia, né, lateral aqui. Chama skirt mesmo em inglês, saia. Que é isso aqui é um plástico emborrachado que ele é feito para ficar arrastando mesmo no chão para selar esse túnel que tem embaixo do carro, que é um gigantesco difusor, né? Por isso que chama de carro asa. Então a maioria das fotos, ó, nessa foto aqui, outra também você vê aqui embaixo do radiador, e no carro do Alan Prost também, ó, saias, né? O efeito solo ele teria seu último ano em 82. Então por isso que você via, o próprio corpo do carro produzia tanta aderência que, dependendo da pista, valia a pena deixar o carro sem a asa dianteira, né? Então, 1980, carro assim, M29, muito ruim, infelizmente, na comparação com a concorrência. Nenhum pódio, a McLaren ficou em 9º lugar no campeonato de construtores e até mesmo atrás da Arrows e da Fittipaldi. Então, talvez o Emerson tenha ficado feliz, né, de ter vencido pelo menos a McLaren depois de ter saído dali. Então o nosso episódio vai mais ou menos até aqui, porque esse aqui é uma época vai ser uma transição, né? Um crepúsculo de uma era toda, a era Ted Meyer, a era Cosworth, que ainda vai usar alguns anos, mas depois vai mudar. Também é a era dos chassis de metal ainda, né? Vocês vão ver na parte 3 que nós vamos falar muito sobre o carbono, né? Então o chassi M29 ele foi o último chassi da McLaren que teve a designação começando apenas por M. Para 81, o patrocinador principal, que era a Marlboro, interveio e exigiu mudanças. E a solução encontrada faz hoje parte da história da Fórmula 1. Tinha um jovem mecânico que tinha um tino para o empreendedorismo muito forte. O cara se chamava Ron Dennis. E ele tinha uma equipe de Fórmula 2 chamada Project 4, Projeto 4. Então vejam só, P4, Project 4, P4. Então o Ron Dennis tinha uma parceria com o projetista John Barnard, que já projetava os carros da Fórmula 2 para essa equipe P4 do Ron Dennis, e ele tinha um projeto de incorporar a tecnologia de fibra de carbono nos chassis da Fórmula 1. E o que aconteceu foi uma fusão, né? Isso tudo porque a Marlboro ela patrocinava o Ron Dennis na Fórmula 2 com a Project 4 e patrocinava a McLaren. Então eles fizeram meio de campo ali e houve uma fusão da McLaren com a Project 4 e a partir de 81 todos os carros da McLaren passaram a ser chamados MP4. M de McLaren e P4 do Project 4 do Ron Dennis. Então quando está escrito MP4 você sabe que tem Ron Dennis na parada, entendeu? Acho que o primeiro carro que não... Eu estou gravando esse vídeo em 2020. Eu não sei se foi do ano passado, 2019, 2018, me digam aí, que a McLaren finalmente mudou, deixou de chamar de MP4 os carros, passou a ser MCL, né, de McLaren, MCL, 32, etc, etc. Então, eles seguiram a numeração, né? Então, o carro de 81 ia ser MP4/1. Então, daí que tem tantos carros, MP4-2, que é o que o Prost foi campeão, o do Senna, MP4-4 e tantos outros carros famosos, né? Então, mas isso eu já estou dando meio que um teaser, estou dando um spoiler aí do próximo programa, da parte 3, né, que a gente vai falar. Então a gente conversa aí nos próximos. Não deixem de prestigiar BPcast, o canal do YouTube também, do Boletim do Paddock, lá do Rubens, Débora e Cíntia. Boteca F1, né, sempre o nosso amigo Serjão, prestigiem sempre que vocês puderem. E não deixe então, né, de seguir a gente no Instagram, no Twitter, seja membro do canal, curta o vídeo e assim por diante. A gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Beleza, meus amigos? Então um abração para todo mundo e até lá.